Agora, Boni, você morou em Madrid. Ficou lá 1 ano? 1 ano e meio. Ficou 1 ano e meio em Madrid. O que esses caras falam? Porque muita gente fala, a Espanha é racista. Não valorizam o Vinícius Júnior. Mas e em Madrid? A imprensa de Madrid, o Marca, né, o AS... O que esses caras falam do Vinícius Júnior? Porque a gente tá falando aqui de um cara que tem, na atual temporada, 21 gols e 11 assistências em 34 jogos. Sendo que ele ficou 1 mês fora por causa de lesão. Pra mim, se o Vinícius Júnior não tiver entre os 3 melhores do mundo, é uma palhaçada. Não digo que ele tem que ser o melhor. A gente tem que ver quem vai ser o campeão da Champions, que aí eu acho que dá pra tirar. Foi o PSG. Provavelmente o Mbappé vai levar, mesmo não tendo sido a melhor temporada do Mbappé. Eu não achei a melhor temporada. Mas pode ser, o Mbappé leva. Vinícius Júnior, se ganhar o Real Madrid. O Kane, será que tem chance de ganhar o Bayern? Sim, acho que tem. Kane talvez se ganhar o Bayern de Munique, porque ele fez muito gol. É natural que ele seja, né? Ou seja... Ninguém nem perto dele lá. Mas se a gente for ter aí entre os 3, esse cara tem que estar. Como é que a imprensa espanhola trata isso? Ela trata ele como um herói? Ela trata ele como um protagonista mesmo do Real? Ou até em Madrid tem um certo preconceito idiota contra o Vinícius Júnior? Boa noite, Pilhado, Bruno, Flávio. Olha, tem vários lados essa história. Primeiro, a Espanha tem um atraso no trato com o tema racismo. Desde que começou a acontecer tudo isso com o Vinícius, principalmente depois daquele episódio no jogo contra o Valência, se começou a discutir sobre isso, se a Espanha realmente era um país racista. E eu observei, pelo menos lá convivendo, que tem muitas coisas, muitos tratos em situações do cotidiano que mostram que a Espanha realmente é um país atrasado com o tema do racismo. Isso é um ponto. O outro é que existe um antimadridismo gigantesco ali. A imprensa espanhola é dividida. A imprensa de Madrid defende mesmo o Real Madrid, a imprensa da Catalunha defende o Barcelona e existe essa guerra. A imprensa assume esse papel de defender o clube. E esse antimadridismo acaba sendo refletido também no trato com o Vinícius Júnior. Então existe o racismo que é ainda mais agravado pelo antimadridismo de todas as outras partes da Espanha. Em Madrid existe esse protecionismo, porque a imprensa, de novo, faz esse papel. Em Madrid, o Vinícius Júnior é tratado como o jogador que é, de verdade. É uma estrela, é um dos principais jogadores do mundo atualmente, é um dos melhores jogadores do Real Madrid e faz jus a ter recebido a camisa 7 que fez tanta história no clube. Então fica essa briga de narrativas, a imprensa de fora do centro ali, de Madrid, trata diferente os jogadores do Real Madrid, assume esse papel de antimadridista, e em Madrid fica esse protecionismo em relação aos jogadores do Real Madrid, e tudo isso agravado pelo racismo. É uma situação bem complexa ali de entender como se tratam os jogadores do Real Madrid, especialmente os brasileiros, especialmente o Vinícius Júnior, que batem muito nessa tecla, né? Falam que ele sofre lá mesmo, tentam justificar uma grande parcela. Tem as pessoas que entendem a gravidade do problema e tem uma grande parcela de pessoas que falam que o Vinícius sofre o racismo porque ele é provocador e como se o racismo fosse... A imprensa, o Marca, por exemplo, Dentro da imprensa existem essas pessoas. Não é só torcedor, dentro da imprensa também existem essas pessoas que tentam justificar. Falam, ele é provocador, estamos devolvendo na mesma moeda. Ou seja, ele não é visto como um herói, como era Cristiano Ronaldo, como é o Modric, como foi Ronaldo, Zidane, ele não é. É que a imprensa de Madrid, ao mesmo tempo que protege em relação aos outros, também cobra muito. Então, pelo peso, pela história do Real Madrid. Então, houve também muita cobrança com o Cristiano Ronaldo na época dele. Quando ele não rendia, se não tinha uma sequência de jogos que não rendia, havia cobrança em cima dele. Então, tem essa cobrança. Mas nesse quesito do racismo especificamente, muita gente tenta equiparar. Ele provoca, então ele toma na mesma moeda, como se o racismo fosse uma provocação de volta e não um crime, né? Agora, os números são impressionantes, né, Bruno? Quando a gente fala aqui de um jogador que ele tem 21 gols em 34 jogos, 11 assistências em 34 jogos, sendo que ele ficou 1 mês fora por causa de lesão, isso aí é número dos antigos craques do Real, não é? Dá pra comparar o Cristiano Ronaldo, que eu não sei, porque era surreal, né? Era gol tudo que é jogo. Ele fez mais gol que jogo no Real Madrid. Agora, dá pra comparar com o Benzema, dá pra comparar com o Modric, com números, eu não tô falando futebol. Esse momento atual do Vinícius Júnior? Acho que ele é um cara... E é o melhor ano dele no Real?
Teve o ano de 21, 22, que o time foi campeão, mas eu acho que ele está jogando tanto quanto, e como eu falei, acho que ele cada vez ele acrescenta mais coisas ao futebol dele. Esse ano ele joga mais por dentro, uma coisa, antes ele jogava muito na esquerda, sem o Benzema ele joga mais por dentro, até nos últimos jogos bem mais ainda. Então ele vai acrescentando coisas, cada vez ele melhorou muito a finalização, hoje ele é um ótimo finalizador, coisa que ele não era. O Vinícius ele tem tudo para se tornar um jogador. É que esses caras jogaram muito tempo no Real Madrid. E cada um com a sua característica, cada um do seu jeito. O Benzema mesmo, ele demorou para se tornar assim, um jogo, quase que uma unanimidade. Assim. O Benzema ele foi muito cornetado. Até depois que o Cristiano sai, é que ele começa a fazer mais gols. O Benzema, ele sempre foi um bom parceiro para o Cristiano. O Cristiano gostava muito de jogar com ele e falou isso publicamente várias vezes. Em momentos que o Benzema era criticado, e o Cristiano defendia. Ele me ajuda muito. Aí depois, quando o Cristiano sai, o Benzema passa a ser o artilheiro do time. Ele passa a ser também um goleador. Mas o Benzema sempre foi um jogador muito inteligente. O Boni viveu lá. Eu tive na Espanha uma semana e fui a um jogo do Real Madrid no Bernabéu. É uma torcida chatíssima, assim, é insuportável a torcida do Real Madrid. Assim, eu gosto do tamanho do Real Madrid, do Clube Real Madrid, mas assim, convivendo, eu fui no jogo do Real Madrid e do Atlético. É uma torcida que não torce também, né? Não. Real Madrid não torce, não. Você não vê vibrando a do Bayern, você vê aquela que fica atrás do gol. Eu já fui em jogo lá, os caras gritam o tempo todo. A do Real, nada. O Atlético agora tem esse momento aí que foi uma torcida que atacou muito o Vinícius nessa questão do racismo. Eu fui lá, o Vinícius nem estava lá ainda, foi em 2017. Cara, não dá para comparar assim, o comportamento de uma com a outra. Assim. Até a do Real dá a impressão que é uma torcida que gosta do status de eu sou torcedor do maior clube do mundo. É um status. A do Atlético é o cara que é apaixonado ali por aquele clube, por aquele... Nós estamos juntos nessa aqui. A do Real não necessariamente gosta de futebol, né? Gosta torcida de Copa do Mundo. Eu torço pro Real Madrid. Assim, o cara gosta mais de falar que torce pro Real Madrid do que de ver futebol. E o cara do Atlético, assim, ele dá pra ver, nós estamos juntos com vocês, o Simeone e um ídolo gigante, o Koke, os caras que estavam lá já há bastante tempo. E a torcida dá pra ver que era uma comunidade, estamos juntos aqui. Nós somos do Atlético... meio que contra tudo e contra todos, e vamos lá e vamos encarar esses caras. Assim, do Real Madrid, não, se não for um espetáculo, reclamo. O jogo que eu assisti com o Tottenham, cornetaram o Benzema, cornetaram o Marcelo, é uma coisa impressionante, nossa senhora. Flávio. Eu acho que o Vini, né, em cima do que você falou, né, se o Vini vai ganhar esse status de um dos maiores, eu acho que sim. Eu acho que sim, eles não dariam a camisa 7 para um jogador impunemente, né? O Cristiano, se não for o maior jogador da história do Real, está com certeza entre os 3 maiores. Acho que é ele e o Di Stéfano só. Acho que o maior é o Di Stéfano. É ele e o Di Stéfano, né? Eu acho que ali você começa. Acho que não sai daí, é um dos dois, né? Bom, quando ele se aposentar, o Cristiano vai ter mais noção do tamanho dele. Esse é o ponto. E o Di Stéfano, ele fez uma história, ele morreu como presidente de honra do Real Madrid. Tudo bem, mas são momentos diferentes, são momentos distintos. Eu não vi o Di Stéfano jogar, obviamente, muito pouco por filmes e tal, mas o que a gente via o Cristiano fazer era... O Cristiano, ele é um dos raros casos que eu vi de um jogador que saiu e a liga ficou menor. Não é que o Real perdeu, a liga espanhola O Messi perdeu. também, pô. Não, mas o Messi saiu depois. Sim, mas então, sem o Messi também ficou menor. Claro, não, aí diminuiu mais ainda. Mas quando o Cristiano saiu, primeiro que saiu, né? Se saísse o Messi primeiro, provavelmente aconteceria isso. Quando o Cristiano saiu, eu nunca vi uma coisa dessa. O Cristiano saiu, murchou a liga. Porque não tinha embate, né? Aqueles embates históricos, né? Ele e o Messi. Quando ele sai, a liga fica menor. A liga, imagina o Real. Um negócio muito assim de maluco, né? Depois retoma, lógico. O campeonato retoma, o Real retoma. E a camisa desse cara vai pro Vinícius Júnior. Não é impunemente. E ele tá ganhando títulos, ele tá sendo protagonista. Que antes era do Raul. Era do Raul, exatamente. Então, esse é outro que você pode colocar no time aí, né? O Raul Madrid, como eles falavam. E o Cristiano, na primeira temporada, jogou com a 9 porque a 7 era do Raul. Ele só pegou a 7 quando o Raul saiu. E era uma questão de hierarquia mesmo, né? Uma questão de hierarquia. Então, esses caras, e o Vini Júnior tá com essa camisa, né? Então, tem que ser respeitado, tem que ser... E eu, sinceramente, vou falar de novo, a pressão que esse cara vive, pênalti, se perde, né? Cara, ele bateu com uma frieza absurda. Absurda. Primeira coragem de bater. Né? Precisa ter muita coragem. Muita coragem. Tava o Modric atrás dele. O Modric até aplaude quando ele bate.
O Modric tá atrás, ele joga com o Modric, pô, cara, mais velho, tio Modric, bate aí, tá. Cara, ele pega e bate com uma frieza contra o Neuer. Já tinha feito o primeiro gol. Cara, ó, tem que respeitar demais esse rapaz, demais mesmo. E ter esses números num campeonato em que todo jogo fora de casa são 40, 50 mil pessoas com ataques pessoais contra ele, eu acho louvável isso. E ele não é tão valorizado, ele não é valorizado como deve, eu acho que no futebol europeu como um todo, porque a gente vê ele ficando fora de listas de indicações de The Best, de prêmio de melhor da UEFA, de bola de ouro. Com temporadas, ele já vem a temporadas sendo esse jogador do Real Madrid, esse grande jogador do Real Madrid, mesmo que não tenha ganhado a Champions League no ano passado, mas ainda assim, ver ele de fora dessas indicações, e aí deram um prêmio de fair play para a seleção brasileira, para compensar tudo isso, aí eu acho um absurdo. Mas ver ele de fora, para mim ele já é um dos top 3. Entre os 10. Ele não fica entre os 10. É uma loucura. Teve uma lista, eu não lembro de qual exatamente, acho que foi um do The Best, que o Julián Álvares, que é reserva do Manchester City, ficou na frente dele. Que eu acho um absurdo, porque o Vinícius Júnior é o principal jogador do Real Madrid. Chegou o Bellingham, até ofuscou, entre aspas, nesse começo de temporada, mas o Vinícius retomou o protagonismo do time. Ele é o grande jogador do Real Madrid. Não importa, o Bellingham joga bem, o Rodrigo joga bem, Modric, Kroos nem se fala, mas o Vinícius é o cara do Real Madrid hoje. E o Vinícius teve um começo de discussão com o Ancelotti. Foi num lance, né, que o Vinícius Júnior, foi pressionar o zagueirão coreano, aquela mãe pro Real Madrid, o Kim Min-jae. Eu não sou mentiroso, nem sabia falar o nome dessa criança. Mas Napoli do ano passado. Sim, ele foi campeão italiano pelo Napoli. Agora, essa situação do Vinícius Júnior foi o seguinte: o Vinícius foi pressionar o Min-jae. Eu adorei esse nome, Min-jae. Ou seja, qualquer hora ele pode desabotoar a calça. Ele não fez exatamente isso, ele fez pior. Mijadinha. Não, ele não fez isso, ele fez pior. Ele fez merda. Era pra mijar. Merda aí, né? Agora é merda aí. Agora é o merda aí. Agora é o merda aí. Não bastava mijar. Aí, o Ancelotti reclamou. E dá pra ver pela imagem que o Vinícius fica irritado. E ele diz o seguinte: não posso fazer nada, cará, né? Não posso fazer nada, tipo, irritado. Mas aí não é desafiar o treinador também, é personalidade. Né? O cara que fica ali em campo também é um robozinho, só faz o que os outros mandarem. O Vinícius hoje tem a personalidade de ser o cara do time. Ele é o cara do time hoje, né? Sim. E aí acho que eu sinceramente não vi a imagem, né? Eu não vi esse lance, não reparei. Mas é uma discussão de jogo, né? O técnico cobrou uma coisa, ele achou que fez o que tinha que fazer e discutiram, né? Ali, acho que isso acontece, provavelmente isso acontece em muitos jogos aí. Até com o Guardiola aconteceu. Com quem que o Guardiola bateu boca outro dia aí? Teve um bate-boca, ele falou com o Haaland, talvez? Não, o Haaland obedece. Foi o De Bruyne, eu acho. De Bruyne, isso, um bateu boca com o outro, faz parte do negócio. Tá tudo certo. Uma cobrança que ele achou que não era justa e contestou. Então, acho que não tem... Provavelmente, eu não vi a imagem, não reparei quando estava vendo o jogo, mas provavelmente não tem nada demais aí. Agora, Boni, na comemoração do primeiro gol, o Vinícius Júnior ele faz uma reverência ao Kroos, né? Até o Flávio me mostrou aqui. Ele faz aquela reverência diante do Kroos, que ele e o Modric são lendas nesse Real Madrid. Eles são o quê? Pentacampeões de Champions com o Real? Os dois. O Casemiro é. O Casemiro sim é. Eu acho que os dois são. O Kroos estavam em 2014. O Kroos em 14 eu acho que não. O Kroos acho que não estava em 14, o Modric sim. Ele não chega depois de ganhar a Champions com o Bayern? Talvez. Que no final, lembro, foi Modric e Khedira, né? Foi Modric, estava o Xabi Alonso, estava suspenso, entrou o Khedira. Né? O Kroos acho que chegou depois. Por isso que é bom ter a nossa enciclopédia. Então, quer dizer, Eu não tinha a menor ideia que o Khedira tinha jogado, que o Kroos tinha chegado ou não tinha chegado. O Kroos foi campeão com o Bayern no ano anterior. O Kroos só tem 4 no Real Madrid. Tá bom? E tem uma no Bayern. Só. O Kroos tem 4 no Real, mas tem 5 na carreira. Porque ele ganhou com o Bayern de Munique. É verdade. Então são 2 pentacampeões de Champions League. E o Vinícius Júnior, ele reverencia. Como é que esses caras são tratados em Madrid, Boni? Porque esses 2 caras, eles não saem do Real Madrid. Todo mundo saiu. Saiu o Cristiano Ronaldo, saiu o Benzema, saiu o Casemiro, saiu o Marcelo.
todos esses caras daquela geração, não sei se algum ficou tirando eles. Sérgio Ramos saiu, né? Sérgio Ramos, que era o capitão. E esses dois caras ficaram... eu acho. É só o Carvajal. Mas também estava longe de ser protagonista, né? Não, tá bom. Tô dizendo do time, né? Que você tá do time, ele foi. Tá lá. Ou seja, esses dois caras eram protagonistas naquela época e são hoje. Como é que eles são tratados em Madrid? Eles têm ali, como ídolos, a mesma projeção de um Cristiano Ronaldo da vida? Ídolo, não estou dizendo números, mas são tão queridos quanto pela torcida do Real? Não, são muito queridos. Acho que no nível do Cristiano Ronaldo é complicado. O Cristiano Ronaldo está numa prateleira muito acima. Mas esses dois são muito respeitados. E eu acompanhei vocês falando também sobre a reformulação que o Real Madrid costuma fazer. A questão é que o Florentino Pérez, ele entende. Se o cara não está mais no nível, se ele já vai chegar numa temporada que ele já não consegue mais render, tchau. Não importa o que fez pelo clube, muito obrigado pelo serviço e tchau. E o Kroos e o Modric vivem essa mesma situação, só que eles se provam ano a ano. Tanto que essas últimas renovações de ambos os jogadores é uma renovação de uma temporada. Então, se o clube chega e entende que os dois jogadores ainda estão no nível e ainda podem performar, eles vão renovar de novo. E vai seguir assim, até o momento que o clube entender que na próxima temporada já não tem mais espaço, já não conseguem mais render no nível que o Real Madrid exige. E aí, nesse momento, o Real Madrid vai falar, muito obrigado pelos serviços, você está na história do clube, mas agora chegou o momento de encerrar o ciclo. E o Florentino Pérez sabe fazer muito bem isso, e ele faz com qualquer jogador que seja com o Cristiano, seja com o Casemiro, com o Sérgio Ramos. Tanto que nessa temporada, quando machuca o Militão, se conversou muito sobre a possibilidade do Sérgio Ramos voltar para o Real Madrid, tanto que ele volta para o Sevilla, né, que é o clube que ele já tinha jogado também, mas se falou sobre o Sérgio Ramos voltar para o Real Madrid para ocupar essa posição e nem se discutiu, pelo menos internamente no clube, as informações que tinha lá na imprensa, internamente nem se cogitou essa possibilidade, porque o ciclo foi encerrado. Mas o Modric e o Kroos continuam mostrando e renovando e se destacam. O Kroos hoje fez uma partida espetacular. O Modric também achou um passe para o Vinícius Júnior ali em certo momento, que também mostra que ele está ainda em alto nível. Enquanto mostrar, vai continuar renovando, porque o Real Madrid não tem problema em se despedir e encerrar ciclos, como também não tem problema em renovar quando o cara está bem. E aí é que vai a gestão e a reformulação do Florentino, que vai mostrando por que o Real Madrid sempre está em evidência, sempre está disputando os títulos, pelo menos nesses últimos anos em que ele é o presidente. Em cima do que o Boni está falando, quando o Luxemburgo foi trabalhar lá, depois que ele voltou, foi uma experiência totalmente diferente na vida dele. Ele não tinha entendido o tamanho da coisa, né? Estava acostumado com o Brasil, chegou lá, era outro mundo. Tanto que ele fala, meu contrato tinha 4 páginas. O contrato dos outros lá tinha 10, 12, 15, 20, né? E aí ele teve uma pegada brava lá com o Florentino, que foi o que redundou na saída dele, porque ele tira, num determinado momento, os jogadores ídolos e coloca jogadores para garantir o resultado. E aí, ele conta isso, né? O Bruno até fala que não bate bem o jogador que saiu e que entrou, mas de qualquer forma, ele conta o seguinte, que ele tira os jogadores protagonistas, coloca 2 jogadores para garantir o resultado. Os protagonistas que ele teria tirado são Ronaldo e Zidane. E aí o Florentino fala, por que você tirou os caras? Aí ele fala assim, porque eu queria garantir o resultado. Ele falou assim, o Real Madrid é outra coisa. Isso aqui é um local onde você vai oferecer entretenimento. O cara vem aqui para ver esses caras. Isso aqui é um time diferente. Você tem que botar as estrelas. Nós estamos sempre renovando estrelas. E aí ele tem a brilhante ideia de falar pro homem, bom, você cuida da administração que eu cuido do time. Quando ele chegou no vestiário, já está demitido. Quem falou isso? O Luxemburgo pro Florentino. Ah, é brincadeira. Mas é outro mundo, né? E aí em cima do que você falou, Boni, quando ele providencia essas renovações, na verdade, ele está colocando novas estrelas no palanque. Então aparece o Endrick, vamos levar. Se não der certo, não faz mal. Alguns darão certo. Ele leva muito, muito novinho o Vinícius Júnior. Não sabia o que ia rolar. O Rodrigo, o Renier, que não deu certo. Tem jogadores que foram para lá e nunca jogaram. O Rodrigo Fábio lá atrás. Então, ele faz muito esse trabalho. Quando ele traz Camavinga, o Tchouaméni, todos meninos. Alguns vão virar, outros não vão virar. Então, ele quer o quê? Que o futuro... Por isso que ele quer o Mbappé loucamente. O futuro irá. O Neymar, né? Com 13, 14 anos, ele já queria fazer um pré-contrato com o Neymar. Ele quer que, pelo que o Luxemburgo entendeu lá, e eu acho que é por aí, ele quer que as estrelas estejam lá. Então, o time dele é um time onde não importa se o torcedor... É um time para turista, é uma atração turística. Então, eu quero ver as estrelas. Vou ver o Cristiano.
Eu vou ver, agora eu vou ver esse menino prodígio do Brasil, o Endrick. Eu vou ver o Bellingham. Então, tem que ter estrelas. É meio por aí, aquela coisa dos galácticos. Ele muda um pouco o perfil quando ele para de comprar as estrelas já formadas, e aí, de uns anos pra cá, ele começa a formar, entre aspas, as estrelas lá, né? Traz o Vinícius muito novo, o Rodrigo muito novo. Bellingham, Tchouaméni, Camavinga. Traz todo mundo muito novo, porque ele quer montar realmente essa dinastia com essas estrelas, acho que com mais a cara do Real Madrid, jogadores que cresceram lá, mas bem nessa linha, de ser o time das estrelas, mas agora com as estrelas que cresceram, que foram formadas, que estão lá desde muito jovens, que a torcida já vê há muito tempo, e agora acho que o movimento mais ousado dessa nova era do Florentino no Real Madrid é realmente o Mbappé, para realmente fincar essa dinastia que ele quer formar com esses jogadores. E com o principal talento geracional, talvez, desse momento. Ele leva qual é a grande revelação do Brasil? Então ele leva o Brasil lá, ele leva atenção. Quem não vai querer ver a estreia do Endrick no Real Madrid? Aí ele pega qual jogador alemão que tá no futebol alemão, que tá arrebentando. O Bellingham, é o inglês, tá? Traz esse moleque. E ele deve ter tentado o Haaland. O Mbappé, ele tá louco, babando atrás do Mbappé. Já tentou 3, 4 vezes. Ele quer a estrela. Vai levar o futebol francês junto com ele. Vai levar a atração inglesa. Então, é uma filosofia que eles têm lá, né? E aí faz com que essa torcida seja mascaradíssima, como vocês citaram aí.